Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição no canal. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos relatos definados, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Feliciano, meu nome é Cíntia, moro em Sarandi, no Paraná, e hoje eu tenho um relato para te contar. Foi em 2016 que aconteceu esse relato, quando meu avô estava internado no hospital com problemas pulmonares. Ele ficou mais de um mês internado. Mais de 15 dias ele ficou lúcido. Ele conversava, ele sabia, ele reconhecia a gente. Quando a gente chegava no hospital, ele sabia de tudo, ele estava lúcido. Só que teve uma noite que o meu tio foi passar lá, e daí ele começou a ver gente de branco entrando e saindo de dentro do banheiro pro quarto dele. Toda hora ele via alguém saindo do banheiro para ir pro quarto dele. Várias pessoas de branco. Aí conforme foi passando a madrugada, ele começou a ver meu tio. E começou a falar, né? O meu tio já havia falecido. Fazia, na época, 6 anos que o meu tio havia falecido. E daí ele começou a ver meu tio, falando que o meu tio tava chamando ele, que ele tinha que ir de todo jeito, que ele ia, que era a hora dele, que meu tio saía do banheiro, ficava parado lá olhando pra ele e fazia com um gesto, né, com a mão, chamando ele pra vir. E ele falou que ia, falou pro meu tio. Aí tá, passou a noite, meu tio veio embora, contou pra gente o que tinha acontecido. A minha mãe foi. Quando a minha mãe chegou lá, ele já tava passando mal e ele teve que ser entubado e foi pra UTI. E depois disso ele não acordou mais. Aí eu fico pensando, né? Será que esse banheiro era uma espécie de portal? E o que será que ele viu de branco era os enfermeiros do mundo espiritual? Será que meu tio já estava preparando o lugar para ele, para a passagem dele? Fica a dúvida, né? A gente nunca vai saber. Olá Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo Roberto, tenho 45 anos e moro em Sertãozinho, São Paulo. Tudo aconteceu quando eu morei na região de Bauru. Era uma área rural, hoje pertencente a Bauru. Eu gostaria de compartilhar essa história com você e com os seus inscritos do canal. Na época, eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu era o caçula de 6 irmãos. Nessa época, tinha um vizinho que morava ao lado, o seu Agenor. Pensa em um homem que tinha um coração bom. Ele ajudava sempre as pessoas, e sempre a nossa família. Tudo que sobrava na casa dele, pois ele era viúvo e não tinha família. Ele doava para nós, sabendo que tinha várias crianças naquela casa. Eu fui passar uns dias a trabalho com o meu pai, pois o meu pai começou a trabalhar cuidando das linhas férreas. Eu acompanhava ele junto com o meu irmão mais velho. Nós ficamos 15 dias sem voltar para casa. E quando voltamos, eu fiquei abraçado umas 2 horas com a minha mãe, de tanta saudade que eu tinha. Depois que entardeceu, eu decidi dar uma volta e caminhar um pouco. Eu passei na frente da casa do seu Agenor. Eu notei que estava tudo apagado, mas eu pensei que ele poderia ter ido viajar ou algo assim, e segui caminhando na rua. Eu dei a volta em uma rua larga de terra, fui até o final, contornei as casas e voltei. Assim que eu comecei a chegar próximo da casa do seu Agenor, e eu vi que havia uma luz acesa, parecia um lampião, então pensei que ele havia voltado. Entrei no terreno dele, que era um terreno aberto, naquela época as casas não tinham muros. Fui até a porta, tentei olhar pelo vidro e nada. Quando eu fui saindo, eu escutei o seu Agenor falar lá de dentro. Ô menino, precisa de alguma coisa? Eu levei um susto, nossa seu Agenor, eu só vim aqui dizer que voltamos. Então ele falou, eu vi que há dias vocês foram viajar e nem se despediram de mim, mas nunca é tarde para se despedir, não é? Uma boa noite, vai com Deus menino, que Deus te abençoe.
É bom falar contigo. Eu me despedi do seu Agenor e fui caminhando para casa. Quando eu fui para a mesa e a minha mãe serviu o jantar, eu comentei: Nossa mãe, o seu Agenor foi tão estranho comigo hoje. Eu saí para andar um pouco e quando voltei, eu notei que havia uma luz lá dentro da casa dele. Mas ele logo lá de dentro na escuridão começou a falar comigo. A minha mãe, do jeito que estava, soltou a panela no chão que caiu com a comida toda. Para, menino, que brincadeira é essa? Isso não é coisa que se faça, tem que respeitar. Uns 4 ou 5 dias depois que vocês foram embora, ele faleceu. Ele estava doente há algum tempo. Ele faleceu ali mesmo, dentro da casa. Eu não conseguia falar nada de tanto medo. Quem foi que falou comigo e se despediu? É uma coisa que fica na minha mente até hoje, depois de 35 anos. O que é eu não sei, se era o seu Agenor. Cada um tem uma crença. Obrigado, Feliciano e inscritos. Boa noite. Bom dia, Feliciano. Bom dia a todos do canal. Aqui quem fala é a Jane. Sou de Pedro de Toledo, São Paulo. Uma cidadezinha, um município, na verdade, que se encontra na região Vale do Ribeira. Para quem não conhece Pedro de Toledo ou para quem é da Baixada Santista e estiver ouvindo esse relato, vai saber de que cidadezinha é. Depois segue Itanhaém, Manguanguá, Praia Grande, São Vicente, Santos e aí vai. Ele não tem praia, né? Não é uma cidade grande, é um município pequeno, tem a cidadezinha, né? Pedro de Toledo, ele é rural. Isso aconteceu lá no centro, não foi aqui no bairro onde eu moro. O nome do bairro é Fazenda São José porque aqui já foi uma fazenda, né? Uma única fazenda. A pé é 1 hora. O devoto do dono da fazenda é São José. Tem até uma igrejinha aqui, tem a imagem, né, de São José, mas eu não frequento, eu sou evangélica, né? E nunca entrei na igrejinha. E depois foi vendido os lotes, conta a história de Pedro de Toledo, né? Que tem um livro de Pedro de Toledo que conta, narra a história, que aqui era uma fazenda onde tinha escravos, enfim. Isso aconteceu comigo por volta do ano de 2015. Precisei ir no centro. Nessa época, meu filho, que estava com 7 anos, estava morando com o pai, estava ainda aguardando a decisão da guarda, né? Estávamos divorciados recentemente e estava em processo a guarda, porque ele havia pego o Matheus, meu filho, e ele não queria trazer o Matheus, né? E eu precisei ir no centro. Era uma tarde, por volta de 14 horas e pouca, o sol muito lindo, o céu todo azul. E eu estava atravessando a Avenida São José, que é uma avenida aqui principal, né? Ela leva para o centro. E do outro lado, já aproximando a calçada, eu avistei, eu não sei como ele surgiu, eu estava distraída, estava andando, pensando, alguma coisa assim, e não estava olhando reto o tempo todo. Aí eu deparei com o seu Onofre, conhecido desde a infância. Ele morava em outro bairro, depois ele foi morar para o centro. Ele já morava para o centro. Por volta de 10, 9 anos de idade, quando eu conheci a família, né? A esposa dele já era falecida, os filhos já estavam adultos. Eu soube do falecimento dela, ela faleceu. Aí quando eu vi ele, eu falei: Oi, seu Onofre, tudo bem? Aí ele falou: Tudo bem. Normal, físico, de bicicleta, andando de bicicleta, normal. Tudo natural. Ele passou, eu segui adiante, né? Segui o meu destino, eu não olhei para trás. Era ele fisicamente. E quando eu cheguei em casa, passei na casa da minha mãe, e fazia tempo que eu não via ele, não tinha nem notícia dele, né? Nem pensava nele, nem nada, e nem sabia o que tinha acontecido. Aí o que acontece? Eu cheguei em casa e eu comentei com a minha mãe: Mãe, fazia tempo que eu não via seu Onofre, eu vi ele hoje. Mas minha mãe não ficou espantada, ela ficou calma. Ela: Não, ele já faleceu já. Tem 2 anos já que ele faleceu. Passando de 2 anos. A esposa já tinha falecido, ele ficou mais um tempo sozinho, depois ele faleceu. Ela não falou a causa do falecimento, apenas, mas ela falou muito calma. E minha mãe é evangélica também, há muitos anos. E ela não ficou espantada, ela não falou assim: Nossa, como pode, né? Ela falou de uma maneira muito calma.
Mas eu passei bem pertinho dele, bem pertinho, e era ele, o estilo de roupa dele, a bicicleta que ele costumava usar, uma Monarch vermelha, era ele. Eu vi claramente, fisicamente, era ele. E ela não falou pra mim assim, pode não ser ele, pode ser uma pessoa parecida, ou pode ser, você confundiu, não, ela é como se ela tivesse crente de que eu vi mesmo, né, embora ela não creia nessas coisas, eu também sou muito leiga nessa situação. Aí eu fiquei pensativa, eu falei, nossa, mas por quê? Ele apareceu pra mim então. Não tava com um olhar triste, não tava com um semblante de quem tá sofrendo, não tava com um semblante de quem faleceu. Aí eu falei, nossa, ele faleceu? E eu não soube. Porque por um período eu morei num bairro mais afastado da cidade, raramente eu via a minha mãe, raramente eu sabia notícias, né? Aí eu falei, mas se ele faleceu 2 anos, por que que eu vi ele? E a minha ideia de que quando a pessoa vê alguém que já faleceu, é ver um semblante de falecido. Ou que seja transparente, que você consegue ver do outro lado. A minha ideia é essa, né? E ele era físico. E depois eu fiquei pensando, mas se eu tivesse confundido, na hora que eu cumprimentei pelo nome, a pessoa poderia falar, moça, eu não me chamo Onofre, você está confundindo com outra pessoa. Não, na hora que eu falei, oi, senhor Onofre, ele falou, oi. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. E seguiu. E eu fiquei assim, mas como pode? Por que essas coisas acontecem? Porque... E depois não vi mais. Só vi essa vez, não vi mais. Não tinha semblante de triste, não tinha semblante de sofrimento, né? Que a pessoa fala, tava com um olhar triste, perdido, sofrido. Acende uma vela. Eu não ia acender porque eu não tenho esse hábito. Eu acredito, né, no sobrenatural, mas de uma forma, uma visão diferente. E eu não tenho essa crença. Aí eu falei, se eu não creio nessas coisas, né, porque eu vi? Fiquei confusa sobre isso. Esse é meu relato. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe seu canal. Feliciano, Deus abençoe sua família. Deus abençoe a todos aqui do canal. Beijos. Muito obrigado, Cíntia, Roberto e Jane. Gratidão, amigos, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Por esse atalho, vocês conversarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.